O meu nome é Laura Fernandes e eu vou apresentar para vocês um pouco sobre os danos da corrosão na economia. Bom, eu vou falar um pouco sobre uma introdução rápida sobre o que é corrosão e rever alguns conceitos, falar um pouco sobre a corrosão eletroquímica, sobre o impacto econômico, vou fazer um estudo de caso sobre a indústria petroquímica, umas conclusões e as minhas referências. Bom, então, o que é a corrosão? A corrosão é um termo que geralmente é empregado para se referir à destruição gradativa dos metais. Porém, esse termo ele é bem mais amplo, pois existem 3 tipos de corrosão: a corrosão química, a eletroquímica e a eletrolítica. Ela pode ocorrer com metais, mas também pode ocorrer com outros materiais, como, por exemplo, o concreto e com polímeros. Nesse trabalho, a gente vai ter um enfoque sobre a corrosão eletroquímica. Eu vou abordar um pouco sobre a corrosão nos metais e os impactos que essa corrosão trazem para a economia. Tá. Então, antes de falar um pouco sobre economia, eu preciso que vocês entendam o que acontece com esses metais, o que é essa corrosão eletroquímica. Então, a corrosão eletroquímica ela envolve reações de óxido-redução que transformam os metais em óxidos ou em outros compostos. Como, por exemplo, a gente tem aí no nosso cotidiano a formação de ferrugem em objetos de ferro, a prata ficar mais escura com o tempo, né? A formação de uma camada verde, conhecida como Asian Wavery, sobre objetos feitos de cobre. Isso a gente encontra o tempo todo e isso é um exemplo claro de corrosão eletroquímica. Então, assim, todos os metais, eles sofrem corrosão, com exceção apenas do ouro e da platina. Nós temos casos de alguns metais que essa corrosão ela é menos violenta, porque os compostos formados, eles funcionam como uma espécie de barreira. Eles fazem uma proteção. Então, assim, a corrosão dos metais ela é um processo que ocorre espontaneamente e causa anualmente grandes prejuízos econômicos para a nossa sociedade. Então, objetos metálicos nas nossas casas são perdidos, tais como utensílios e eletrodomésticos. Na indústria, equipamentos e máquinas industriais precisam receber manutenção ou serem substituídos. Há o risco de vazamentos de materiais poluentes para o meio ambiente em virtude da corrosão de tubulações e tanques, além de poder também ocorrer acidentes graves aí. E nas cidades ocorre também a corrosão de estruturas de pontes, edifícios, carros, navios e até monumentos artísticos mesmo. Então agora eu vou falar um pouco sobre o que essa corrosão impacta na nossa economia. E vocês vão ver que tem um impacto bem grande, bem direto. Então hoje, 1/5 da produção mundial de aço ela é destinada a repor perdas causadas pela corrosão. E assim, isso é apenas uma ponta de um iceberg que representa o impacto desse problema na economia. Desde 1949, os Estados Unidos estudam o problema da corrosão por uma ótica econômica. Mas foi apenas com o início do movimento ecológico, né, nos anos de 1970, que começou a ser uma preocupação mundial. E, consequentemente, o número de estudos aumentou desde então, espalhando-se por países como o Japão e o Reino Unido. Em 2001, as empresas como a CC Technologies, a NACE International, conhecida como a Sociedade da Corrosão, e a Federal Highway, que administram as rodovias norte-americanas,
conduziram um estudo mais completo sobre o impacto da corrosão na economia dos Estados Unidos. A conclusão ela só reforçou a suspeita de que a corrosão é um dos maiores problemas enfrentados pelas indústrias. Só nesse país, os gastos associados à corrosão, por exemplo, consumiam há 10 anos cerca de 3% do produto interno bruto, PIB, que para nós aqui seria algo próximo de 400 bilhões de dólares em valores atuais, né? Então, assim, de uma forma geral, os estudos em diferentes países, eles têm chegado a conclusões parecidas, estimando custos variáveis entre 1% e 5% do PIB. No Brasil, os gastos eles podem chegar a cerca de 10 bilhões de dólares. E grande parte disso vem da indústria petrolífera. Então, assim, agora eu vou fazer um estudo de caso sobre a indústria petrolífera para vocês verem o quão impactante só esse ramo já é. Então, assim, fora os outros vários ramos que nós temos. Então, na indústria petrolífera hoje, o que acontece? Nas grandes estruturas navais utilizadas pelas companhias de petróleo, a corrosão é uma das principais responsáveis pelos desastres ambientais, que são os derramamentos de óleo no mar. Então, quando não são causados por falhas humanas, esses desastres fatalmente são obra de estruturas comprometidas pela corrosão. Por isso, essa é uma das maiores preocupações atuais das companhias de petróleo. Além do componente ambiental, elas podem ter grandes prejuízos financeiros causados pela corrosão. A indústria British Petroleum, no primeiro trimestre de 2007, ela apresentou uma queda de 17% no seu lucro, na comparação com o primeiro trimestre de 2006, por causa da suspensão da exploração no Alasca, após derramamentos ocorridos devido a problemas de corrosão. Então, assim, o que a gente pode concluir, o que pode ser feito sabendo desses dados? Então, com a intensificação de estudos sobre o assunto, a cada ano tem surgido novas técnicas para prever e evitar esses danos. Cientistas, por exemplo, da Universidade do Arizona, nos Estados Unidos, concluíram recentemente uma pesquisa que procura criar métodos para dar maior precisão e rapidez às estimativas sobre os riscos da corrosão em certos tipos de ligas metálicas. O trabalho ele é fundamentalmente teórico, porém ele é essencial para o entendimento de como a corrosão age nas ligas. Com esse conhecimento, é possível a gente desenvolver técnicas para se predizer por quanto tempo e sob quais condições essas ligas metálicas resistirão. Essa técnica ela permite a criação de uma espécie de prazo de validade das estruturas, um período além do qual elas deverão ser avaliadas com muito maior cuidado, ou, no caso de operações muito críticas, como em usinas nucleares, simplesmente substituídas. Então, assim, hoje são usados diversos métodos para prevenir a corrosão, quase todos baseados em ações práticas da engenharia, como o controle do pH das estruturas, a utilização de revestimentos protetores de materiais e o isolamento elétrico. Já existe, inclusive, tecnologia para fazer esse trabalho de maneira mais integrada e eficiente. No Brasil, o Brasil está na dianteira da exploração do petróleo do mar. Então, ele é pioneiro nessa tecnologia e ele desenvolveu no âmbito da Petrobras um software que não existe em nenhum outro lugar do mundo. Esse software é capaz de mapear plataformas e navios em 4D e de se antecipar à corrosão, prevendo a necessidade de reparos. E como em tudo que envolve tecnologia, a tendência é que seu uso em larga escala transcenda a aplicação original
para outros setores fortemente afetados pela corrosão, como em parques industriais, e se traduz na diminuição dos custos em geral, associado ao problema. Então, como vocês podem ver, a corrosão ela tem um impacto direto na nossa economia. Eu dei um exemplo aqui, um estudo de caso de uma única indústria, então a gente tem várias indústrias, vários ramos. É um assunto muito interessante e que vale a pena ser olhado com carinho e estudado novas práticas para a gente combater essa corrosão, estudar mais a fundo, para a gente ter menos perdas e gerar mais lucro dos nossos produtos finais. Então, aqui as minhas referências. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, podem deixar uma pergunta abaixo que será respondida. Muito obrigada.